Galera, boa noite. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do ProEnem. É um projeto que a gente fez de reforço para quem vai fazer a prova do Enem, né, que será em janeiro. Então, a nossa escola, junto com os professores, coordenação pedagógica, a gente vê essa necessidade para vocês que vão fazer o Enem em janeiro, de a gente fazer esse reforço das disciplinas que vocês vão fazer essa prova do Enem. E é muito importante esse momento para que vocês estudem, tirem dúvidas, porque os professores, eles vão estar aqui para trabalhar com vocês, especificamente a prova do Enem, né? A prova Enem, ela não é como as outras provas, elas têm algumas habilidades que vocês precisam saber para poder realizar essa prova. Essas habilidades é que os professores vão trabalhar com vocês. Claro, vocês vão ver os assuntos e vocês vão resolver o assunto com essa habilidade que vai ser desenvolvida para vocês, certo? Então, os professores vão fazer esse trabalho com vocês durante 3 meses, onde nessas 3 primeiras semanas será somente na segunda e na sexta. Nessa semana agora vai ser hoje e sexta-feira. Na próxima semana também vai ser hoje e na sexta-feira. E na outra semana, até o dia 21 de setembro, também será na segunda e na sexta, certo? Então, a gente fez isso porque a gente está tendo nossas aulas live ainda na terça, quarta e quinta, que são as aulas da escola, né? E esse trabalho que a gente está fazendo com o ProEnem é um trabalho à parte, certo? Esse trabalho com o ProEnem é um trabalho à parte, é um trabalho de reforço da aprendizagem de vocês. E é por isso que é importante, muito importante, primeira coisa, chegar no horário. Por que chegar no horário? 7 horas já está na sala, porque a aula é pouco tempo, vocês têm uma aula de 45 minutos. Então, a gente não pode começar a aula às 7h10, né? A gente tem que começar às 7 horas, porque a gente tem pouco tempo. São 45 minutos a primeira aula, 45 minutos a segunda aula, certo? Então, façam um esforço para entrar às 7 horas em ponto, até porque o professor ele tem que aceitar a entrada. Então, se ficar dando aula e aceitando entrada, tira um pouco da concentração do professor, certo? É importante que vocês façam isso com muita responsabilidade, tá bom? Porque a prova do Enem é o que vai dar a vocês a possibilidade de escolher o futuro de vocês, tá? Então, é preciso estudar, é preciso aproveitar essa oportunidade desse reforço, tá? Muito importante. Os professores estão fazendo isso, não é por obrigação, é por uma responsabilidade que eles têm com a aprendizagem de vocês. Nós não temos essa obrigação de fazer essas aulas, assim como vocês não têm, só que a gente tem compromisso e todos os dias que a gente marcar, nós estaremos aqui com as aulas planejadas, certo? Para que vocês aprendam o máximo. Eu vou aprender tudo só na hora da aula? De jeito nenhum. É muito importante que vocês também procurem outros meios para aprender. É por isso que os professores também devem passar alguma pesquisa, alguma coisa para vocês, tá? Alguma atividade, algum exercício para que vocês façam também fora fora da aula. A aula é para instruções, certo? É para instruções, mas o mais importante é o que vocês vão fazer depois da aula. É o que vocês vão fazer em casa, certo? O que a gente vai fazer é instruir vocês para que vocês saibam estudar para essa prova do Enem, para que vocês desenvolvam essas habilidades necessárias para a prova, tá bom? Então, a gente precisa que vocês se dediquem bastante
para essa prova. Eu tenho certeza que vão ter sucesso se vocês se dedicarem, né? Então, aproveitem, não faltem às aulas, tá bom? Façam um esforço para não faltar, para não chegar atrasado, porque isso é para o futuro de vocês. E os professores estão aqui disponíveis para vocês. Isso não é todo lugar que tem, não é toda escola, não é qualquer lugar que as pessoas se predispõem a fazer esse trabalho, tá bom? Então, valorizem o trabalho que os professores de vocês estão fazendo, certo? Porque não é fácil planejar a aula, estudar como eles estão estudando, para planejar a aula, para dar o melhor de si, para que vocês aprendam, tá bom? Eu queria chamar aqui a nossa coordenadora, a Senate, para dar uma palavrinha de boas-vindas aos nossos alunos e nossos professores. Antes dela falar, eu queria agradecer muito aos professores que se disponibilizaram para fazer esse trabalho, certo? Eles estão dispondo do tempo deles, que eles poderiam estar em família, cuidando da sua vida particular, mas estão dispondo não só do tempo da aula, mas do tempo de planejamento, de correções. Então, é um trabalho muito árduo, não é fácil, não. Então, valorizem o trabalho dos professores de vocês. Como é que eu valorizo o trabalho do professor? Chegando pontualmente, participando das aulas, fazendo as aulas, está na hora da aula, ó, com o caderno, um lápis ou uma caneta sempre em mãos, certo? É muito importante isso, que vocês estejam com material nas mãos para fazer as anotações. Por que tem que fazer isso? Porque vocês não vão memorizar nada se não anotar, certo? Se não pegar para exercitar. O nosso cérebro, ele necessita desse exercício para ele gravar as coisas, tá bom? Então, a Senate pode falar. Pessoal, boa noite. Ixi, tá tendo eco nenhum, tá ouvindo direito? Não, é porque. Pessoal, boa noite, né? Como vocês sabem, eu trabalho lá na escola de coordenação e a gente resolveu fazer esse projeto para estar dando um apoio mais a vocês nessa prova do Enem, porque é um momento importante para a decisão de vidas de vocês, vida profissional. Então, aproveitem bem esse momento, porque eu acho que vocês têm muito a ganhar com isso, né? Eu só queria fazer um lembrete do que o diretor falou, que na próxima segunda não teremos, por conta que é feriado, né? Então, aproveitem mesmo os momentos que teremos. Essa semana teremos segunda e sexta, e na próxima só teremos na sexta por conta do feriado. Alguns professores estão hoje aí presentes, alguns não puderam estar, como a questão da professora Luciana, que teve um problema familiar, mas ela vai estar no dia. Eu vou estar colocando também no grupo lá a escala das aulas, para vocês já estarem previamente sabendo qual é o dia da aula, né? E outro detalhe, é muito importante a frequência de vocês, porque como o diretor falou, esse é um trabalho voluntário dos professores, eles não têm obrigação, então a gente vai estar avaliando também a frequência. Se a frequência começar a cair muito, vai ficar inviável a gente continuar com esse projeto, né? Então, a gente vai estar esse tempo também avaliando a frequência de vocês, a participação. Alguns alunos de outra escola pediram para participar, nós não deixamos, porque queremos dar exclusividade aos alunos do Vigílio. Então, é um momento de vocês aproveitarem, tá tirando as dúvidas mesmo, estudando bastante mesmo, porque é um momento a mais para vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, pode estar nos procurando. Nas nossas inscrições, a gente teve 45 inscritos, são 45 alunos inscritos. Nós temos, do primeiro ano,
Três alunos do primeiro ano estão inscritos. Três alunos do primeiro ano estão inscritos. Do terceiro ano, da sede aqui na cidade, né? São 21 alunos daqui, 6 do Baixão e 10 da Itiúba. Temos também do eixo 7 daqui da sede, que é o noturno da EJA, são 4 alunos da EJA, né? Então, a gente tem essa quantidade de alunos, não 45 alunos que vão fazer parte dessas aulas com vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui o controle, a gente vai controlar a questão da frequência, então avisem os colegas para não perder a aula, tá bom? Porque é importante demais para vocês. Eu vou começar a pedir aqui para os professores fazerem a apresentação rápida. É só se apresentar para dizer quem são. Aí eu vou chamando e vai falando. Eu vou chamar aqui pela ordem alfabética. Como eu já chamei a coordenadora, a próxima aqui é a professora Nacel, uma professora de geografia. Boa noite, pessoal. Bom rever todo mundo por aqui. Sejam bem-vindos, como o diretor já falou, né? Sejam bem-vindos todos e todas à nossa primeira aula do ProEnem. O que a gente espera realmente é que nós possamos fazer um momento bem proveitoso, todos os momentos dessas aulas, né? Vocês podem ter certeza que a gente está dando o máximo, e a gente também espera a correspondência de vocês, e a gente tem certeza que vai ser uma parceria que vai dar certo, e fique firmados no nosso objetivo, que é a questão profissional de vocês, a vida de estudos, os estudos futuros, o ingresso mesmo assim na faculdade, né? Nos cursos de ensino superior, no futuro mesmo do estudo de vocês. Então, estamos fazendo isso pelo carinho que a gente tem, pelo compromisso social que a gente tem, pela responsabilidade que a gente tem com vocês, e porque a gente acredita que vocês têm potencial realmente para passarem a outro nível. Então, estamos aqui todos juntos nessa colaboração, tentando fazer o melhor. E esperamos e contamos com a força e a presença de todo mundo. Obrigada. Obrigado, Selma. Professora Chelsea. Boa noite, pessoal. Professora Chelsea Sampaio, professora de filosofia. Já conheço uma galerinha boa e espero que esses momentos sejam momentos maravilhosos. Vamos filosofar um bocado, né? E que sejam realmente momentos muito proveitosos. Obrigado, Chelsea. Essas duas professoras já têm aula hoje, viu? Aula de geografia e filosofia. Só lembrando aqui que assim que a gente terminar a abertura, já começa a aula de geografia e de filosofia que as professoras Chelsea e Selma prepararam para vocês. O próximo é o professor Ederson, professor de Química. Tá aí, Ederson. Oi. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Ederson. A internet aqui não está muito boa, não. Bom, eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho de química, mostrar que não é... Tentar, pelo menos, né? Mostrar que não é tão complicado assim, como a maioria pensa. Acaba tendo um pouquinho de português, que é mais interpretação, entender o que a questão quer. E é isso. Só vou lembrar também vocês do que o Gininho falou, né, há pouco tempo. Chegar no horário, porque o tempo das aulas vai ser curto. Então, tente chegar no horário, por favor. Pronto, Ederson, obrigado. Professora Elaine, professora de redação, junto com Luana, mas Elaine, se apresente. Boa noite a todos. Como o Geninho já falou, eu sou Elaine, sou professora aqui do Anexo em Itiúba, né? Vamos estar com a disciplina de redação nesse projeto e espero assim que vocês possam assim estar desenvolvendo as habilidades que são necessárias para a prova do Enem, né? A gente vai estar focado
nesta questão da prova do Enem, neste projeto. E, como o Geninho já falou, é de suma importância para o futuro de vocês. Então, esperamos, assim, que vocês estejam participando, né, sejam presentes, a questão do horário, como o Ederson falou aí, e nós só temos a ganhar com esse projeto, né? Vamos adquirir bastante aprendizado neste período, tá? Boa noite a todos. Obrigada, Elaine. Professora Ivone, professora de Biologia. Boa noite a todos e a todas. Iremos trabalhar uma disciplina linda, que é a disciplina de Biologia, né, nesse projeto do ProEnem. Né? Então, eu espero que vocês possam se dedicar, que vocês possam ser pontuais, né, como o diretor e meus outros colegas já frisaram, e que vocês realmente se dediquem, gente. Né? Como a ProElaine falou, a prova do Enem é uma prova que abre para vocês várias possibilidades, né? Possibilidades. Olha o bebezinho, gente, dando um alô para vocês. Então, a prova do Enem abre para vocês várias possibilidades. Possibilidade de vocês ingressarem no Instituto Federal para fazer uma faculdade, um nível superior. Possibilidade de vocês entrarem numa faculdade e, a partir daí, mudar, né, a realidade de vocês, poder ter uma profissão, né, poder ingressar em um concurso público, né, com a profissão que vocês escolherem. Então, eu desejo que vocês realmente se dediquem, que vocês possam dar o melhor também de vocês, tá certo? E caminharemos juntos aí nesse projeto. Beijo. Obrigada, Ivone. Professora Jaqueline, pró de Inglês. Boa noite a todos e a todas, né? Desde já, eu quero me apresentar aqui, fiquei com a disciplina de inglês, e que os alunos tenham compromisso, como o Ederson falou, tem que ser pontual, e assim, quanto mais você estudar, mais aprender, é que se aproxima de quê? Das suas realizações, de seus sonhos. Então, o que eu vou deixar aqui para vocês hoje? Que seu futuro depende de quem? De vocês, alunos. Nós, professores aqui, só somos suporte, só estamos aqui para ajudar. Então, a intenção de Geninho, a direção de criar esse ProEnem é para reforçar os estudos de vocês, para, como a colega Ivone falou, vocês pretenderem ou sim realizar esse sonho de entrar na universidade, na faculdade. E assim, uma boa noite a todos. Pronto, Jaque, obrigado. Nós temos vários outros professores também que não puderam estar hoje aqui, mas que vocês vão conhecer durante esse caminho que vocês vão traçar agora nessa etapa da vida de vocês. Então, esse curso são 3 meses, certo? Ele vai encerrar em dezembro, mas não quer dizer que vocês tenham que parar de estudar em dezembro, certo? Depois, quando terminar o curso, quando a gente concluir, depois de dezembro, aí vocês continuem estudando em casa, peguem revisem o que foi estudado. É sempre muito importante a revisão. Por exemplo, o professor deu aula hoje vai ter aula de Geografia e Filosofia. Quer dizer que vai ficar só na aula? Não, pega as anotações que você fez no caderno e revise. É muito importante a revisão, é muito importante a pesquisa, porque a gente só aprende quando a gente revisa. Sem revisão, não tem aprendizado, certo? Então, vocês vão precisar fazer essas revisões que são necessárias para vocês, tá bom? Então, gente, o que as professoras, elas vão começar a aula. Selma e Chelsea já estão preparadas? Hoje vai começar um pouquinho mais cedo, porque a abertura também era rápida. Ok. Pronto, então daqui a pouquinho vocês já começam, tá bom? Então, gente, aproveitem bastante. Gente, aproveitem bastante. Eu sei que para algumas pessoas a internet nem sempre é boa, né? Nem sempre a internet está boa para participar das aulas, tá?
mas façam um esforço para que esteja tudo bem com a internet de vocês. Hoje mesmo já tem gente aqui reclamando que está cortando, mas geralmente não é problema no aplicativo, não. O problema é na própria internet. Então, a gente não tem muito o que fazer, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu queria chamar agora para a aula de geografia a professora Selma e a professora Chelsea. E se precisar, eu estou por aqui, viu, Selma e Chelsea? Ok, Ninho. Muito obrigada, viu? Eu chamo sim, peço socorro aqui. Obrigada, Ninho. Eu queria perguntar a todo mundo se o meu som tá bom para vocês. Ok, beleza. É importante porque a gente vai ficar falando, é muito chato. Selma, só uma coisa. Pede aos alunos para estar com o caderno para as anotações. Certo. No final, eu estava pensando aqui, eu vou postar uns links para eles estudarem, como o diretor explicou, a aula é diferente da nossa aula que a gente está acostumado a fazer. E não vai ser o assunto inteiro, mas vai ser o assunto dentro das habilidades, das competências exigidas. A gente vai trabalhar no formato realmente das questões do Enem. Então, vai ser um pouco diferente, mas não tem dificuldade nenhuma, questão de costume. Então, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas realmente, assim, dentro de como entender as questões. E vamos postar, sim, eu vou deixar aqui uns links para vocês pesquisarem, estarem se aprofundando no assunto. Essa parte de vocês em casa estarem lendo é importantíssimo, porque os conteúdos, eles precisam ser revisados, né, serem lidos. E não tem condições, não há condições nenhuma da gente, na aula, passar todo o conteúdo para você, não vai ser assim. Então, é importante que você esteja anotando os endereços, os links, tudo que a gente puder indicar, né? É importante. Eu vou abrir aqui, vocês vão me dando feedback aí, Chelsea também está me acompanhando. Nós estamos juntas. Por que estamos juntas? Porque nós estamos trabalhando competências e habilidades e nós escolhemos competências que abrangem tanto a área de filosofia, a disciplina de filosofia, quanto a disciplina de geografia. Por isso que vocês podem estar se perguntando por que as duas juntas, como é que vai ser isso? Então, vocês vão perceber agora. Eu vou colocar aqui para vocês um slide, eu quero só o feedback aí, vocês que estão vendo, se estão conseguindo visualizar. Selminha. Oi. Enquanto você vai organizando aí, deixa eu só pedir aos meninos, com relação à matéria de filosofia. A matéria de filosofia, ela é trabalhada a partir do ensino médio. Então, como a gente tem uma galerinha boa do primeiro ano, né, nós tivemos poucas aulas de filosofia antes de acontecer a pandemia, de repente aqui eu vou falar algumas coisas que a gente não trabalhou ainda. Então, é interessante que vocês anotem alguns termos, porque depois da nossa fala, vocês podem pesquisar mais a respeito, tá certo? Para não ficar estranho o que eu vou estar falando e, de repente, vocês não viram nada ainda a respeito de alguns nomes, alguns termos. Então, é interessante que vocês anotem para depois aumentar a pesquisa. Ok. Geografia é a mesma coisa, mas eu acredito o que pode mudar realmente é a maturidade dos termos técnicos, mas eu acredito que vocês já tenham visto todo esse, porque o Enem, ele abrange toda a vida escolar, né? O importante é isso. Então, você vem trabalhando isso desde do fundamental, você já ouviu os conteúdos, mas o que pode estranhar realmente são os termos técnicos, as referências. Mas aí você vai acompanhando e a gente vai tirando dúvida. Eu vou pedir o seguinte, quem puder e tiver à vontade, pode usar o microfone. Se não tiver à vontade, faz uma pergunta pelo chat. Eu vou pedir a Chelsea que ela acompanhe enquanto eu estiver falando.
e no momento que ela estiver falando, eu faço esse acompanhamento para ela, viu? Vocês têm um pouco de paciência, porque a aula aqui, a gente tem que usar recursos diferentes. Na sala a gente pode usar o quadro, riscar, apontar. Aqui na aula não tem como a gente fazer isso. Eu estou com um cursor aqui sobre a frase, o tema, mas eu acho que vocês não vão conseguir visualizar, mas vamos lá. O que eu separei aqui primeiro? Eu separei aqui primeiro os conteúdos principais que geralmente caem no Enem. Esses conteúdos, eu elenquei aqui 10 conteúdos, isso é baseado em pesquisas, viu, gente? Em provas de Enem, sites especializados para o Enem. Então, esses são os conteúdos que sempre caem na prova do Enem. Então, nós temos aí urbanização, população, migração, espaço agrário, industrialização, transportes, energia, economia global, problemas ambientais e aspectos físicos. Então, nós não vamos tratar desses assuntos em seus detalhes, nós vamos trabalhar esses assuntos dentro de cada questão. E agora eu vou apresentar para vocês como é que a gente trabalha essas questões, obedecendo ao que a gente chama de habilidades e competências. É importante vocês terem noção dessas coisas. Aqui está o conteúdo de filosofia, depois Chelsea pode até falar um pouco mais sobre eles. Selma? Pode falar. Deixa eu apresentar logo, porque a gente não precisa voltar. Pode ser? Pode. Pronto. Amores, também baseado em pesquisa, a gente estava dando uma olhadinha e são 5 os conteúdos que são mais cobrados. Aí, claro, que dentro de cada conteúdo tem lá várias temáticas, né? Então, nós temos aí ética e justiça, natureza do conhecimento, democracia e cidadania, filosofia contemporânea e filosofia moderna. Vocês vão perceber que em algumas aulas de história, eu também vou fazer uma participação, uma pontinha lá, porque os conteúdos acabam casando historicamente e a relação filosófica. Então, eu também vou fazer uma participação em algumas aulas de filosofia ou de história, tá certo? Pode continuar, Selminha. Pronto, ok. Aí aqui, nós vamos... O que é que nós, em geografia, vamos trabalhar nesta aula? Então, nós temos aí a competência 2. O que é essa competência 2? Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Não se preocupe que você não precisa decorar nada disso, a gente está mostrando para você entender como é o formato da aula. Então, nós temos aqui uma competência, que é a competência 2, e dentro dessa competência, nós vamos trabalhar com as questões tentando fazer você aprender, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. O que é isso? Como interpretar mapas, gráficos, né, tabelas, como você localizar essas informações. O Enem sempre traz a questão de análise de tabela, de gráfico, de diversidade de gráficos, né, mapas, e às vezes o aluno fica perdido sem saber que informações buscar e como buscar dentro daquela representação. E aqui, quando fala representação gráfica, entra a questão da fotografia. A gente também trouxe uma questão sobre isso. Então, essa habilidade 6 aqui, ela vai ser trabalhada nas questões hoje. Tem também a habilidade 7, identificar os significados históricos, geográficos das relações de poder entre as nações, como os países, né, como os estados nacionais, os países, eles se relacionam num processo histórico, geográfico. Nós não vamos buscar nada assim do princípio, trazer conhecimentos históricos pesados, não, mas apenas fazer com que você identifique essas informações em determinadas questões. Na habilidade 8 está analisar a ação dos estados nacionais. Estados nacionais, gente, quando a gente fala estados nacionais, a gente se refere sempre a países. Todos os países que são independentes, que têm suas próprias leis, seu território, é independente, né? Aí a gente chama de estados nacionais. Então, analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem socioeconômico-social. Então, aqui a gente vai ver a questão das migrações e como os países lidam com essas migrações. Só para vocês perceberem, nessas 3 habilidades hoje aqui, da área 2, nós vamos trabalhar com urbanização, que é o assunto primeiro que está lá, com migração,
e falando um pouquinho de população, porque está tudo muito misturado, tudo intrínseco, é uma informação interdependente da outra, não tem como falar de urbanização sem falar de fluxos migratórios, sem falar de população. Então, tudo está interligado e a gente já está acionando aqui 3 conteúdos para a prova do Enem. Então, no final, eu vou deixar links para vocês estudarem esses 3 conteúdos, links de página de vídeo, certo? Para vocês se informarem mais, porque aí aprimora o que você viu na aula, a questão do conteúdo mesmo. E durante as outras aulas, a gente vai retomar também alguns assuntos, porque estão interligados com as habilidades. Vamos lá. A primeira, eu botei aqui a habilidade 6, só para relembrar, interpretar diferentes representações. Eu não trouxe questão com essa tabela, todo mundo está visualizando aí, legal? Eu não trouxe questões com essa tabela, mas eu trouxe apenas para a gente aprender a interpretar uma tabela. Muitas vezes o aluno se dá de cara com uma tabela dessa numa questão, e ele fica lá, assim, sabe, o que é que está pedindo aqui, qual a informação? E antes de você primeiro dá uma visualizada na tabela em si, e você já vai localizando o que a tabela está pedindo de você. Primeira coisa, toda tabela, mapa, gráfico, geralmente eles têm um título, esse título pode estar, esse assunto pode estar no título, olha aqui em cima, tá aí, taxa de urbanização segundo grandes regiões do Brasil, e o período que está sendo analisado. Ou esse assunto, ou ele está no título, ou ele vai estar na legenda, está lá embaixo, ó, fonte IBGE, que é de onde tirou os dados, censos demográficos, se trata de população. Então, ou em um ou em outro, você vai encontrar o assunto da tabela. Isso aí é uma coisa que tem que ficar clara. E aí você vai olhando os dados que tem mais informações. Por exemplo, aqui está se tratando de que assunto? Urbanização, taxa de urbanização. Pronto. Em relação a quê? A todos os países do mundo? Não. Só o Brasil, porque aqui está dizendo só o Brasil. Em todas as cidades do Brasil? Não. Ele está sendo um dado generalizado, tratado dentro das grandes regiões. Então, ele está trazendo os dados em porcentagem dentro de grandes regiões. Ele não vai tratar aqui, por exemplo, você não vai achar uma taxa de urbanização aqui de São Paulo, por exemplo, de Salvador, de Vitória da Conquista, de Belo Horizonte, porque ele está incluindo apenas as grandes regiões, está mais generalizado. E aí você vai ver, desse lado daqui, o lado esquerdo do seu vídeo, você vai acompanhar que tem uma coluna só com as grandes regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Aí você caminhando para a direita, você vai ver, ó, lá em cima a data 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. Em cada década dessa, você vai ver por região o aumento do percentual de população na zona urbana, ou seja, da taxa de urbanização. Então, se a questão estiver pedindo, por exemplo, bem fácil, qual a taxa de urbanização do Brasil na década de 70, aí você vai aqui e já olha, tá prontinho o dado, olha, Brasil tá pedindo do país, o do país está aqui, total 55,9 em 1970. Se eu quiser do ano 2000, eu vou ver aqui, 81,2. Ah, mas eu quero a maior taxa de urbanização do Brasil em relação à década de 91. Então, qual a região que teve a maior taxa de urbanização do Brasil nessa época? Aí eu vou ver aqui, ó, 59, 60, 88, vou comparando. Então, a maior taxa é 88 e corresponde à região Sudeste. Significa que nesta década, a região Sudeste, ela foi a região que apresentou a maior taxa de urbanização do país. Então, se eu pedir aqui a menor taxa de urbanização no ano 2000, você vai procurar e vai comparar os dados. A menor taxa está com 69,1, pertence à região do Nordeste. Então, o que é a tabela? A tabela, você para localizar a informação na tabela, você precisa estar atento aos dados que a tabela traz. Então, nada de fazer uma leitura por cima, ou então, às vezes, pede um dado que apenas você precisa subtrair um número, ou analisar qual o menor número ou o maior número, é tudo uma questão de observação. Essa questão está bem simples aí, apenas para a gente analisar a tabela.
Posso ir para segunda questão? Eu trouxe uma questão aqui agora. Tudo ok aí? Chelsea, alguma pergunta? Tudo certo por enquanto, Selminha. Pode Ok. continuar. Questão 34. Isso aqui é uma questão de vestibular, que usa como treino para o Enem também, é utilizada no Enem. Essa questão, por exemplo, ela tem um enunciado. Gente, primeira coisa, enunciado quer dizer o texto que explica a questão antes de pedir o que você vai fazer na questão. Ou então, é o que você vai fazer na questão. Então, leia o enunciado. Muitas vezes vem assim, observe o texto acima, ou então observe o enunciado acima. O enunciado nada mais é do que o texto que explica a questão, ou que diz para você o que você vai fazer na questão. Aqui na questão 34 tem assim, ó, embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e na América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. O que ele está querendo dizer? Primeiro, ele está te dando uma informação de 3 regiões do mundo, que é 3 continentes, a África, a Ásia e a América Latina. Você já deve saber, né, que a África, a Ásia e a América Latina, a primeira informação que você tem que ter na sua mente é que eles são continentes considerados subdesenvolvidos, em algumas partes em desenvolvimento. Então, são países que a gente considera como os mais pobres, né, subdesenvolvido mesmo. E aqui ele está dizendo que as taxas de urbanização, o fenômeno da urbanização, porque o que é essa urbanização? Urbanização é o crescimento das cidades, em detrimento do campo. Então, nesses países que se localizam nesses 3 continentes, a urbanização, ela produziu muitos impactos, muitas consequências. Esses impactos e essas consequências são diferentes, lógico. Se você for na Ásia, vai ser diferente da África, que vai ser diferente da América Latina, onde a gente vive. Mas tem elementos, tem características que são comuns. São comuns. Por exemplo, o crescimento desorganizado das grandes cidades. Quando a gente vê, por exemplo, imagens de São Paulo, imagens do Rio de Janeiro, imagens de Belo Horizonte, de Salvador, quem já foi a Salvador mesmo, quando você está entrando em Salvador, você vê muitas favelas, aí depois você vai chegando no centro, você vai vendo aqueles prédios bonitos, altos, jardins, ruas mais pavimentadas, melhor estrutura na rede de esgoto, na pavimentação, na organização do trânsito. Então, o que você percebe? Que nessas cidades existem grandes diferenças de um ambiente para outro, de bairros, né, de paisagens, porque elas cresceram de forma desordenadas, de forma desorganizada, não houve um planejamento. E aí você vê que essas cidades, elas criaram ambientes muito desiguais. Então, você vê pessoas morando em favelas, em barracos, pessoas que conseguiram construir sua casa nas encostas, que quando bate a chuva, as enchentes sempre arrastam casas, sempre deixam muitos desabrigados. Isso sem falar nas catástrofes naturais que acontecem por conta dessa falta de organização. Então, você vê que isso aí não acontece apenas em Salvador. Se você for lá na África, em alguma cidade da África, grandes cidades da África, como Joanesburgo, você vai ver também essas características. Então, o que o texto está dizendo? Olha, tem características da África, da Ásia e da América Latina, nas cidades, que são comuns. Tem outras que são diferentes, mas são comuns. E aqui agora, o que o texto pede? O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais, ou seja, em lugares diferentes. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, né? Quais são essas regiões citadas? A África, a Ásia e a América. Porque vocês também têm uma outra dificuldade. Quando a gente cita o nome de algum lugar que foi colocado no texto anterior, você se perde. Gente, que regiões foi citada aí? Olha o que o texto diz aqui em cima. África, Ásia e América. Então, se trata da Ásia, África e América Latina. Aí, comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível em qual aspecto? Ou seja, o que é comum nessas cidades? O que é comum nas cidades desses 3 continentes considerados subdesenvolvidos, empobrecidos?
que é comum? Qual o elemento que é comum a eles? Aí você vai vir aqui, ó. O espaço é comum? Não. Você sabe que o espaço não é comum. A geografia, o relevo, a plataforma urbana de uma cidade de Salvador não é igual a uma cidade lá da África. Então, a geografia não é igual. Então, o espaço não pode ser igual. Então, não pode ser comum. Cultural, será que temos a mesma cultura? Lógico que não. De cara, você já está eliminando questões aqui, né? Demográfico, em função da localização dos maiores aglomerações urbanas e continuidade do fluxo campo-cidade. Essa aqui, a letra C, é a questão correta. Por quê? Porque qual é o elemento comum nessas cidades, desses 3 continentes? A questão da população, o dado demográfico. Em função de quê? Da localização. As maiores aglomerações urbanas estão aonde? Nas cidades que emendaram, inclusive, com os campos. Então, hoje, se você for em cidades da África, Ásia e América Latina, a gente olhando os dados mais atuais da ONU, vocês vão perceber que as cidades desses continentes, elas têm projeção até 2050 para serem as maiores cidades do mundo em termos populacionais. Ou seja, elas crescem muito. Então, os campos estão desaparecendo. A zona rural está desaparecendo nesses lugares. E aí, o que é que está ampliando? A zona urbana, as aglomerações urbanas. Então, por isso que a letra C aqui é a mais indicada. Isso aqui eu coloquei um comentário, né? A urbanização dos países subdesenvolvidos e emergentes aconteceu de forma tardia. Vocês vão ver isso no estudo que vocês vão fazer. Por que tardia? Porque foi bem depois dos países desenvolvidos como a América do Norte, os Estados Unidos que ficam na América do Norte, como os países como a Inglaterra, como a França. Esses países aí se desenvolveram mais cedo e de forma lenta as cidades cresceram. Já em países como o nosso, esse crescimento urbano, ela se deu muito tarde, foi já no século XX, enquanto os outros foram no século XVIII, o nosso no século XX, bem atrasado, e aconteceu de forma bem acelerada. Então, não houve planejamento, não houve nada. Por isso que a gente tem tantas cidades desorganizadas, tantos problemas que a gente tem, tantos impactos que a gente tem nas nossas cidades, né? Aqui, citando, só para a gente encerrar essa daqui, nós temos aqui a análise de uma imagem. Essa imagem, esse vestibular aqui, ele trouxe uma imagem de uma cidades brasileiras da década de 90, imagine. Eu não sei se vocês darem para perceber, a imagem é preto e branco, mas a gente percebe aqui como se fossem barracos feitos, levantados sem planejamento, né? Não existe um projeto de quintal, de muro, de rede de esgoto, de pavimentação da rua. Observando, dá para ver até que parece que é uma encosta, porque as casas estão muito sobrepostas umas às outras. E isso aqui é uma imagem de cidades brasileiras da década de 90. E aí, o que acontece? Se a gente comparar, olha a questão que está aqui, ó. Decorrido mais de 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, os nossos dias hoje, pode-se afirmar que o planejamento urbano no Brasil como é que é feito esse planejamento? Aí você vai ver aqui, uma realidade evidente, de certo modo, consegue reduzir o apartheid humano. O apartheid humano é as diferenças, o urbano que diga. O apartheid urbano são as diferenças nas cidades, né? Bairros muito pobres, bairros muito ricos, aquela diferença absurda. É considerado renovador, porque está sempre transformando as áreas centrais da cidade. É incipiente. Incipiente, gente, quer dizer sem importância, sem nenhum tipo de significado, sem nenhuma efetivação. Então, é considerado incipiente, porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento desordenado. É um resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica melhorias na infraestrutura. Será que nós temos uma sociedade que reivindica isso? É responsável
por um rígido controle do crescimento urbano via fiscalização do Estado. Será que os nossos governos, tanto municipais, estaduais e federais, eles conseguem fiscalizar o crescimento urbano para que tudo fique devidamente organizado? Claro que não. Essa questão é muito fácil. Então, lógico que aqui o correto é a letra C. O planejamento urbano no Brasil, nas nossas cidades, principalmente nas grandes cidades, ele é sem efetividade, ele não é dado importância. Existem planos, existem projetos, existem conselhos, né? Tem até o plano diretor. Nossa cidade, acho que eu nem tenho, não posso nem falar assim com firmeza, porque a gente teve um plano diretor um tempo atrás, mas acho que não foi à frente, nunca se discutiu. Houve algumas tentativas, então não há nem plano diretor para as cidades, que era o correto, e a gente acaba tendo um planejamento urbano que não consegue corrigir as distorções, as diferenças no crescimento que é desordenado. E é por isso que a gente tem gente morando em costa, gente fazendo casa sobre aterro sanitário, a gente tem pessoas sem rede de esgoto ainda, sem água encanada, sem iluminação adequada, né? Tudo isso a gente tem nas nossas cidades. Vou passar aqui só essa questão aqui, senão não dá tempo para a Chelsea. Vou falar aqui rapidinho sobre a habilidade 7, que é os significados históricos, geográficos das relações de poder entre as nações. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem da fronteira entre México e os Estados Unidos, né? México e os Estados Unidos. Por que eu coloquei essa fronteira? Porque é uma das fronteiras mais vigiadas do mundo e é uma das fronteiras onde tem maior fluxo de problemas, de conflitos. Por quê? Porque de um lado, você está vendo aí, de um lado, esse lado mais populoso aqui, você tem o lado onde você vê casas e prédios, é o lado mostrando o grande crescimento urbano desordenado do México, que é considerado um país pobre, subdesenvolvido, com grandes distorções sociais. E do outro você tem o muro, uma vegetação até escassa, né? Meio que desértica, que representa os Estados Unidos, que são considerados, né? O país é bem desenvolvido, com equilíbrio, todos os países têm seus problemas, viu, gente? Mas em comparação um ao outro, que é o que a gente está focando aqui, é por isso que a gente está falando. Então, você tem os Estados Unidos considerado aquele país que atrai pessoas, ele atrai imigrantes. Por que ele atrai imigrantes? Porque ele tem o chamado sonho americano, a proposta do bom emprego, a vida que vai dar a volta por cima, melhores condições de trabalho, melhores condições de estudo. Então, todas as pessoas que passam por dificuldades em países subdesenvolvidos e se veem forçadas a mudarem para outros países, eles vão procurar países como os Estados Unidos, que são chamados polos atrativos. São países que atraem pessoas porque eles têm... teoricamente, porque na prática isso nem acontece, mas teoricamente eles oferecem mais chance das pessoas mudarem de vida, terem condições de estudar, ganhar dinheiro, essas coisas. Então, eles viram polos atrativos. Só que, por conta disso, as fronteiras, elas são extremamente vigiadas, porque elas geram conflitos, porque os países desenvolvidos, eles não querem receber uma quantidade muito grande de imigrantes de países subdesenvolvidos, porque isso também acarreta muitos problemas para eles, e isso acaba gerando xenofobia, que é o preconceito contra os imigrantes. Nós já discutimos isso em aulas do ano passado, eu lembro disso, né? Então, cria um certo preconceito, tem governos que agem com muita violência, para rechacir mesmo os imigrantes que vêm de outros países. Esses imigrantes que chegam acabam fazendo trabalhos subhumanos, muito trabalhos humilhantes, trabalhos que às vezes não compensam, pessoas que perdem entes queridos. Então, uma série de coisas que não cabe agora a gente discutir, mas só para vocês entenderem, né, que nessas fronteiras, eu trouxe apenas o exemplo de uma das fronteiras, é onde acontecem muitos conflitos. E, geralmente, o que é que você precisa saber sobre essas coisas aqui? Tá, identificar significados históricos e geográficos. Esses significados é isso, é você saber o contexto socioeconômico onde está inserido, de onde vem o migrante, e o contexto daquele país que recebe, por exemplo,
o imigrante, né? Então, quais são os contextos? Geralmente são contextos totalmente opostos. Muitas pessoas fogem de guerras, estão refugiadas, pessoas que fogem de catástrofes naturais, pessoas que são obrigadas por a questão de perseguição política, pessoas que fogem pela questão da fome, da miséria. Então, há diversos motivos para se migrar. E como ficam os países que recebem os imigrantes e como ficam esses imigrantes também que acabam saindo dos seus lugares de origem. Então, essa é o que está dentro da nossa habilidade aí. Eu vou passar essa questão aqui e vou deixar a Chelsea falar agora, porque senão eu acabo falando demais. Porque, gente, já falei, né? Mas é aula. Fazer o quê? Pronto, Chelsea, com você. Obrigada, Selminha. Vou te pedir, amor, só para você voltar um pouquinho o slide para a parte da competência. Aqui. Isso, obrigada, amor. Deixa eu me organizar aqui. Boa noite novamente, pessoal. Meus queridos, nós vamos filosofar um pouquinho, tá? Dentro desse contexto aí, partindo das competências e das habilidades que foram selecionadas. Aí eu trouxe para vocês o seguinte, a gente precisa ter em vista que a filosofia, ela tem o objetivo de inquietar o homem. E inquietar no sentido de fazê-lo pensar e repensar a sua sociedade. Então, a partir desse objetivo da filosofia, a gente trouxe a competência 5, que fala sobre utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Para a gente adquirir essa competência, é preciso que a gente desenvolva algumas habilidades. E foram selecionadas essas 3, a habilidade 23, 24 e 25, que fala em analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades, relacionar cidadania e democracia nessas sociedades, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Então, assim, as 3 questões que eu selecionei, para a gente conversar um pouquinho, elas vão falar sobre ética, cidadania e democracia. Selminha, por favor, a nossa imagem. Já que conversamos um bocado lá em geografia a respeito de urbanização, eu trouxe essa primeira imagem para vocês, que ela representa aí a polis grega, né, as cidades gregas, para falar um pouquinho a respeito do surgimento da nossa filosofia, e ela surge a partir daí, né, dessas cidades, entre outros motivos, ela surge a partir dessas cidades, dessas polis, e a polis, ela representa o cenário do princípio da revolução racional da mente humana, e com o seu desenvolvimento, há uma intensificação da vida pública. Então, com o surgimento dessas cidades, foi necessário uma outra visão, um outro posicionamento dos seus cidadãos, uma discussão política muito necessária, e a filosofia ela encontra um meio ali favorável para o seu desenvolvimento. Então, eu trouxe essa primeira imagem para a gente conversar um pouquinho, geograficamente falando, alguma coisa a acrescentar, Selminha? Não, pode seguir. Pronto. Então, vamos lá? A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão, assim, básica de Enem. Deixa eu só mostrar. Deixa eu mostrar aqui, Chelsea, a questão mais que ficou maior. Porque eu falei básica de Enem, porque vejam só, as questões do Enem, normalmente elas têm um texto longo, né? As questões de filosofia, elas têm um linguajar que muitas vezes pode ser estranho aos nossos ouvidos, ou porque são palavras muito formais, ou porque até estão arcaicas. Então, a dica que eu dou a vocês é o seguinte, antes de vocês irem para o texto, é interessante que vocês leiam a pergunta. E a partir da pergunta, você já tem noção do que é que você vai procurar nesse texto, porque são textos grandes, que você não tem tempo para ficar lendo, relendo, lendo e relendo. Então, você precisa ser bem objetiva, fazer uma leitura mais objetiva do que a questão realmente quer. E aí, na pergunta que a gente tem aí, ó, para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que... Aí, eu vou, para quem está perguntando, é para copiar, quem quiser copiar para aumentar aí os seus estudos, é interessante o quê? 2 termos aqui que são fundamentais para a leitura da questão. Aristóteles, quem foi, e o sumo bem. Quando a gente fala de Aristóteles, nós estamos falando do filósofo, né? Foi um cara assim, extremamente inteligente, que falou a respeito de vários assuntos, muito respeitado. E entre esses assuntos, ele fala do sumo bem. E o que é esse sumo bem que Aristóteles trata? O sumo bem seria o melhor dos bens,
aquilo que o homem tem que ir, em qualquer situação de sua vida, ir em busca, que para Aristóteles é a felicidade. Selminha, tudo bem com o meu som? Tudo ótimo. Pronto. Que para Aristóteles é a felicidade, mas não a felicidade apenas individual, só a minha felicidade. Mas ele fala de uma felicidade coletiva. E essa felicidade coletiva, ela vem quando o ser humano ele segue o caminho da política. Então, para Aristóteles, a maior das ciências é a política, porque ela te permite caminhar em busca da felicidade necessária para a sociedade. Aí eu vou lá para o texto. Selminha, você pode colocar aí o texto, por favor? Vamos lá. Okay. Pronto. No texto a gente tem assim: se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele, esse fim a gente entende como finalidade, tá? O objetivo. Então, se, pois, para as coisas que fazemos existe uma finalidade, um objetivo que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos para determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto, e vimos que até as faculdades tidas em maior apreço com a estratégia, a economia e a retórica estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Aí eu lembrei agora dos meus antigos alunos do segundo ano, que me disseram assim, quando eu cheguei no final da questão, não lembrava mais do começo. Então, por isso que é interessante que você leia logo a pergunta, para você já ir para o texto procurando o que é que a pergunta quer. E quando a gente vê lá Aristóteles falando do sumo bem, e você se recorda que esse sumo bem é a felicidade que vem a partir do uso da política, do estudo da política, da influência da política, a gente tem aí como resposta correta, se a minha me ajuda, sobe um pouquinho mais para eu ver, pronto. A resposta correta aí é a letra C. Logo de cara, é a única que está falando de política. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. E ele falou isso lá, que o caminho para esse sumo bem é a política. Mas e as outras questões? O que é que teria de errado aí? Bom, sabendo o que eu sei sobre Aristóteles e esse sumo bem, eu vou dizer o que nessa letra A? Que ela vai falar, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Individualismo? Não. Aristóteles, ele não pregava o individualismo, ele pregava o coletivo. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Eu já sei lá que Aristóteles, ele fala de política, e o sumo bem é a felicidade. Então, nesse momento aí, eu já vou descartar essa questão da fé. Até porque a gente vai se recordar que quando a filosofia ela surge justamente para buscar outras explicações, e não aquelas explicações vindas dos deuses. Então, a gente também já descarta essa questão. A letra D, ele vai falar de educação. Alguém viu alguma coisa lá no texto falando da palavra educação? Não tinha. Então, a gente também já descarta essa questão da educação. E na letra E, ele fala, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Observe que o texto falou de política, não falou de formas de governo. A democracia é uma forma de governo. E mais lá para frente, quando vocês forem estudar sobre Aristóteles, vocês vão ver que Aristóteles ele não tinha nada contra a democracia, mas ele tinha um pezinho atrás com esse conceito de democracia daquele período. Então, quando você vê aí Aristóteles falando de democracia como solução, então, essa aí também a gente já pode descartar. Prontinho, Selminha, por favor. Voltando aqui. Vamos para a próxima questão. Ok. Essa questão. Isso.
Isso é, Selma. Hoje, assim, forcei minhas vistas. Vamos lá. Amores, essa questão é de 2015. E a gente vai seguir a mesma lógica, tá? Deixa eu... Não, Selminha, passou, é a anterior, me desculpe. Ah, é? É. Ah, é verdade, acima. Isso. É uma questão de 2015. A gente vai seguir a mesma lógica, da pergunta para o texto. Na pergunta a gente tem aí, o sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de termos a serem pesquisados, sofista, e é interessante, e Trasímaco. Sofista. Quem eram os sofistas? Amores, sofista era professor. Eram os professores daquela época lá da Grécia Antiga. Eles não gostavam de ser intitulados como filósofos. Por quê? A prática deles, muitas vezes, foi questionada pelos filósofos, porque eles vendiam o trabalho deles. O trabalho deles era o quê? Era ensinar a arte de argumentação. Ensinar as pessoas a falar, a debater, ter argumento para provar as coisas. E muitas vezes essa arte não era baseada na verdade. Porque uma das coisas que os sofistas pregavam é que as coisas eram muito relativas. Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para você. Aquilo que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Então, eles pregavam essa questão da relatividade. Quando se falava de deuses, os sofistas eles preferiam não tocar no assunto deuses. Então, se eles precisassem falar, eles diziam o seguinte, dê aos deuses o lugar deles e ao homem o lugar deles. Então, eles não envolviam muito a questão dos deuses nas suas discussões. E Trasímaco, que é o nome que a gente tem aí, a gente tem o seguinte, foi um dos sofistas que falava sobre a justiça, só que ele defendia o seguinte, a justiça, ela era feita conforme o interesse dos mais fortes. Então, a gente volta novamente para a questão do relativismo. Indo lá para o texto, a gente tem assim, ó, Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo ou no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras de sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Cada pergunta, Trasímaco, qual era a visão dele? Sustentava que a correlação entre justiça e ética era resultado de quê? A resposta correta aí, a resposta D, está escrita logo ali, né, que ela fala sobre as convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Então, justiça, cidadania, isso aí são questões humanas, culturais, inventadas pelo homem. E o homem faz dessas convenções aquilo que achar mais interessante. E as outras questões que tem aí, a gente tem o quê? Falando justamente daquilo que os sofistas eles não pregavam. Então, fala assim, determinação biológica, algo explicado por meio natural. Não. Justiça, fé, cidadania são questões culturais. O homem inventa, a gente já descarta. Verdades objetivas também não. Isso aí, na verdade, para eles eram subjetivos. Depois ele vai falar sobre... Cadê? Mandamentos divinos, eles também não tratavam dessa questão dos deuses. E sentimento, para eles, sentimento e os sentimentos e as regras, eles deveriam ser separados, e nada tem a ver. Então, no momento em que você vai para o texto, já tendo noção daquilo, organizando os seus pensamentos, isso já facilita. Você já tem uma noçãozinha, mais ou menos, do que o texto vai trazer sobre aquele assunto. E a última questão, Selma, por favor. Nessa última questão, a gente vai falar um pouquinho aí a respeito de democracia e cidadania, só que nessa questão, a gente precisa ter um cuidado com o seguinte, a gente entende hoje que democracia é a ideia de prevalência da vontade da maioria, cidadania é o direito e o dever na participação da vida pública, isso é hoje, de 2020, mas nós vamos estar avaliando uma opinião de Aristóteles, um filósofo que nasceu anos antes de Cristo. Então, por mais que ele tenha sido muito importante, porque foi dele que veio o pontapé para esses pensamentos, o pensamento dele pode estar muito diferente do nosso. E aí nós temos o seguinte, segundo Aristóteles, na cidade
com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Quando a gente fala de Aristóteles, a gente está falando de um homem que defendia os direitos da cidadania lá de Atenas, aquele período antes de Cristo. E ser cidadão em Atenas não era algo para todos. Então, mulheres, escravos, estrangeiros, jovens menores que 18 anos, eles não eram tidos como cidadão. E outra coisa a respeito de Aristóteles é que ele não defendia o trabalho. Então, não é que Aristóteles era preguiçoso, não, tá, amores? Só que eles tinham uma noção que o trabalho braçal, ocupava muito o ser humano. Ele tinha que sustentar, então ele tinha que trabalhar. E aquele excesso de trabalho tirava dele a oportunidade de estudar, de refletir, de ter uma vida mais ativa. Então, a resposta correta aí é a resposta B, que agora ficou ruim para ler aqui, mas ele fala justamente disso, que a cidadania era reservada apenas para alguns, para um grupo seleto, e não para todos. Só que essa questão, ela tem uma alternativa aí que a gente precisa ter cuidado com o seguinte, a questão letra A, ela vai apresentar a nossa visão sobre a questão da cidadania, que na nossa visão, um grupo trabalhar mais do que o outro, um grupo receber mais do que o outro, é algo que causa raiva na gente, né? Revolta. Só que a gente está falando aí de Aristóteles, a gente está falando desse tempo antigo, né? Mais antigo, nesses primeiros pensamentos. Então, isso aí para ele era algo até louvável, ok? E aí também ele vai falar sobre a questão da democracia, mas que é um ponto que a gente vai tratar quando for falar de política. E é só isso mesmo, Saminha. Então, meus amores, foram 3 questões, falando desses 3 temas, democracia, cidadania e ética, muito rapidamente, baseado nos textos que nós temos aí, mas é interessante que vocês pesquisem a respeito, procurem lá sobre sofistas, sobre Aristóteles, porque vai ser importante para o desenvolvimento do conhecimento de vocês. Selma? Chelsea, eu sei que os meninos vão estranhar, porque o ritmo da aula mesmo, ele é denso. Eu estou vendo aqui que talvez para a próxima aula a gente tenha que reduzir as questões para a gente conseguir uma maior abrangência. Sim. E abrir também para tirar dúvidas. Por que a gente está fazendo desse formato? A gente poderia ter trazido vídeo, mas a gente preferiu deixar os vídeos para que vocês consultassem, estudassem extra. Porque se a gente colocar o vídeo, ocupa o tempo e a gente acaba não explicando e nem trabalhando sobre as questões relacionadas com as habilidades necessárias. Então, nossa preocupação na aula foi justamente essa. Vocês podem até achar que assim, foi menos dinâmico, mas a dinâmica realmente a dinâmica vai ser diferente. Né? A dinâmica da prova do Enem é diferente, né, Selma? A gente está falando de prova de Enem, então é preciso uma outra visão, uma outra responsabilidade. Chelsea foi pedindo a vocês aí que copiassem alguns termos, né? Muito bom, espero que tenham conseguido copiar para vocês fazerem as pesquisas. Eu, como não tinha dentro das minhas questões, pedisse que vocês copiassem. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou deixar no grupo, eu vou copiar os links e endereços de estudos, de sites, sobre o que a gente comentou hoje. Eu vou deixar no grupo, eu vou postar aqui pelo grupo do WhatsApp, no grupo do 3º ano, e vou pedir que alguém do 3º ano... Selma? Sim, pode falar. Selma, qualquer material pode passar no grupo do ProEnem, que tem os professores, e a gente repassa no dos alunos, tá bom? Ok. Porque fica mais fácil. Porque tem todos os que estão inscritos no ProEnem, estão em um grupo só, separado. Ok. Então, assim, o que a gente teve para a aula de hoje foi isso, né? Nós trabalhamos, elegemos as habilidades para hoje. Eu estou vendo que o tempo realmente corre, a gente falando, explicando. Eu acredito que os meninos vão poder participar melhor em outros momentos, quando eles começarem realmente a ler mais os conteúdos, né? E é isso. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com a aula de hoje.
Antes de concluir a aula, eu só queria. Isso é muito bom, Adriele, esse retorno, viu? Falando que gostou da aula, Fernanda também. É importante sempre que vocês deem esse tipo de retorno, elogio, é tudo muito importante para nós que a gente organiza, tá bom? Outra coisa, amanhã é nossa aula live, tá bom? Amanhã, 7h30, terça, quarta e quinta, continua nossas aulas live, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar para mim ou para a Nath, e a gente repassa aos professores, tá bom? O material que os professores passarem, a gente repassa para vocês no grupo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima.